Descubra a emocionante história de Pedro, o pescador que se tornou um dos principais seguidores de Jesus. Entre barcos de pesca e redes lançadas ao mar da Galileia, vivia um homem simples, impulsivo, de coração sincero, seu nome Simão, filho de Jonas, mas ele ficaria conhecido pelo nome que Jesus lhe. A história desse pescador mostra como Deus transforma pessoas comuns em instrumentos poderosos para o seu reino. Certa manhã, Simão e seu irmão André estavam pescando nas águas agitadas do mar da Galileia. Sem pegar nada, apesar de seus esforços incansáveis, o sol começava a despontar no horizonte, iluminando o cenário de barcos balançando suavemente e redes vazias sendo recolhidas. Foi nesse momento de aparente fracasso que Jesus se aproximou da margem e viu os dois irmãos com um olhar compassivo. Ele se aproximou e pediu para usar o barco de Simão como plataforma para ensinar a multidão que se aglomerava na praia. Após o ensinamento, Jesus fez um pedido inusitado: lançai as redes para pescar mesmo cansado e desanimado pela noite infrutífera de trabalho. Simão decidiu confiar na palavra do Mestre. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Disse ele com uma mistura de esperança e dúvida em sua voz, e então aconteceu o inesperado, uma pesca milagrosa que encheu os barcos até quase transbordar. O milagre foi tão extraordinário que Simão caiu de joelhos diante de Jesus, reconhecendo sua própria pequenez diante da grandeza do Filho de Deus. Foi nesse momento que Jesus olhou nos olhos dele e proferiu palavras que mudariam sua vida para sempre. Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E assim Simão deixou tudo para trás naquela praia e decidiu seguir aquele que transformou sua sorte naquele dia. Pedro, o discípulo impulsivo após o chamado de Jesus, à beira do mar da Galileia, Pedro embarcou em uma jornada de fé e desafios conhecido por sua impulsividade. Ele se destacava entre os discípulos por sua coragem e também por suas fraquezas. Foi Pedro quem, em um momento de extrema confiança, aceitou o convite de Jesus para caminhar sobre as águas agitadas do mar. No entanto, ao desviar seu olhar do Mestre para as ondas ao seu redor, começou a afundar e clamou por socorro: Senhor, salva-me! Foram suas palavras desesperadas que ecoaram naquela noite. Jesus prontamente estendeu a mão e o resgatou daquele momento de dúvida e temor em outra ocasião marcante. Pedro reconheceu a divindade de Cristo ao proclamar: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa confissão sincera lhe rendeu as palavras de aprovação do Mestre: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Contudo, nem sempre sua impulsividade foi motivo de elogios. Em um momento de fraqueza, Pedro tentou impedir que Jesus seguisse o caminho da cruz, e foi duramente repreendido pelo Mestre, assim como cada um de nós. Pedro era um homem de fé e falhas, que buscava seguir a Cristo da melhor maneira possível. No cenáculo, onde os discípulos se reuniram para a última ceia, Pedro estava presente, observando atentamente cada gesto e palavra de Jesus. Em um momento solene, Jesus fez uma revelação surpreendente: 3 vezes me negarás. Pedro, confiante em sua própria lealdade, respondeu prontamente: ainda que todos te abandonem, eu nunca te deixarei. Mas a noite avançou e o medo se instalou em seu coração enquanto Jesus era levado para o julgamento. Pedro seguiu de longe, observando com angústia os acontecimentos se desenrolarem. Ao redor de uma fogueira acesa para aquecer os presentes naquela noite fria, alguém reconheceu Pedro e o questionou: Você não estava com ele? O temor tomou conta dele, e a primeira negação ocorreu. Novas perguntas surgiram e Pedro negou novamente sua ligação com Jesus. Na terceira vez, tomado pelo pavor do reconhecimento e da possível punição,
Jurou que não conhecia o mestre, e então o galo cantou. Os olhos de Pedro encontraram os olhos de Jesus em meio à multidão. Um olhar cheio de amor e compreensão para a alma do discípulo. Foi nesse momento que a realidade da traição atingiu Pedro em cheio, e ele saiu dali chorando amargamente pela falha em sua promessa de fidelidade. Após a negação de Pedro, um sentimento de profunda tristeza e arrependimento tomou conta do coração do discípulo. Enquanto o galo cantava ao amanhecer, ele se viu diante da dolorosa realidade de ter falhado com aquele a quem tanto amava e admirava. Cada negação ecoava em sua mente como um peso insuportável, lembrando-o de sua fragilidade e imperfeição. O olhar de Jesus, cheio de compaixão e perdão, penetrou fundo na alma de Pedro, trazendo à tona a dor da traição e a necessidade de reconciliação. Foi nesse momento de profunda reflexão que Pedro compreendeu a extensão de sua queda e se viu diante da oportunidade única de experimentar o perdão divino. Mesmo em meio à vergonha e ao remorso, ele encontrou esperança na promessa do Mestre que o amor e a misericórdia são mais fortes do que qualquer erro cometido. Assim, com lágrimas nos olhos e humildade no coração, Pedro abriu-se para receber a restauração que só o amor incondicional de Cristo pode oferecer. Após a negação de Pedro, um sentimento de profunda tristeza e arrependimento tomou conta do coração do discípulo enquanto o galo cantava ao amanhecer. Ele se viu diante da dolorosa realidade de ter falhado com aquele a quem tanto amava e admirava. Cada negação ecoava em sua mente como um peso insuportável, lembrando-o de sua fragilidade e imperfeição. O olhar de Jesus, cheio de compaixão e perdão, penetrou fundo na alma de Pedro, trazendo à tona a dor da traição e a necessidade de reconciliação. Foi nesse momento de profunda reflexão que Pedro compreendeu a extensão de sua queda e se viu diante da oportunidade única de experimentar o perdão divino. Mesmo em meio à vergonha e ao remorso, ele encontrou esperança na promessa do Mestre que o amor e a misericórdia são mais fortes do que qualquer erro cometido. Assim, com lágrimas nos olhos e humildade no coração, Pedro abriu-se para receber a restauração que só o amor incondicional de Cristo pode oferecer. No dia de Pentecostes, em Jerusalém, o Espírito Santo desceu como fogo sobre os discípulos reunidos. No cenáculo, o som de um vento impetuoso ecoava pelas paredes da sala, e línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. Enquanto o Espírito Santo os capacitava com dons divinos, um novo fervor encheu seus corações e suas mentes foram iluminadas com a sabedoria celestial. Pedro, que outrora havia negado seu Senhor por medo, agora se levantava cheio do poder do alto. Com uma coragem inabalável e uma convicção inabalável, ele se dirigiu à multidão que se aglomerava do lado de fora do cenáculo. Com uma voz firme e cheia de autoridade, Pedro proclamou as grandezas de Deus e a salvação por meio de Jesus Cristo. Suas palavras ecoaram pelas ruas de Jerusalém, alcançando os corações daqueles que estavam sedentos pela verdade. Naquele dia memorável, mais de 3.000 almas renderam-se ao senhorio de Cristo e foram batizadas em seu nome. O pescador simples da Galiléia havia se tornado um líder destemido da igreja primitiva, guiado pelo Espírito Santo em cada palavra e ação. Pedro, conhecido pela sua personalidade impulsiva e apaixonada, tornou-se uma figura central na propagação do Evangelho e no estabelecimento da igreja primitiva. Após a ressurreição de Jesus, Pedro emergiu como um líder carismático e corajoso entre os discípulos. Sua jornada de transformação refletia não apenas um homem simples de Galiléia, mas alguém revestido pelo poder do Espírito Santo. Com suas palavras incisivas e seu testemunho vibrante,
Pedro se tornou uma coluna da igreja, sustentando a fé dos crentes e desafiando as estruturas religiosas estabelecidas. Sua ousadia em proclamar o Evangelho ultrapassava as barreiras culturais e sociais, abrindo as portas do reino para todos os povos, mesmo diante da perseguição e das adversidades. Pedro permaneceu firme em sua convicção de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Seu legado perdura até os dias atuais como um exemplo de dedicação inabalável ao serviço do Mestre. Após anos de dedicação ao ministério de Jesus e à propagação do Evangelho, Pedro enfrentou inúmeras dificuldades e desafios em sua jornada de fé. Sua liderança corajosa e inabalável o colocou em conflito com as autoridades religiosas da época, que viam nele uma ameaça ao status quo estabelecido. Mesmo diante das perseguições e ameaças de morte, Pedro permaneceu firme em sua convicção de que Jesus era o Messias prometido. Sua coragem inspirou outros discípulos a permanecerem firmes na fé, mesmo diante das adversidades. A mensagem transformadora que ele compartilhava ecoava nas praças, sinagogas e lares por onde passava, alcançando os corações daqueles que ansiavam por esperança e salvação. A vida de Pedro se tornou um testemunho vivo do poder restaurador de Cristo e da capacidade transformadora do Espírito Santo na vida daqueles que se entregam totalmente ao Senhor. Após anos de pregação e testemunho do Evangelho, Pedro enfrentou um dos maiores desafios de sua jornada, a aceitação dos gentios na comunidade cristã como judeu. Pedro cresceu seguindo as tradições e leis religiosas que o ensinaram a manter distância dos não-judeus. No entanto, em uma visão reveladora, Deus mostrou a Pedro que não deveria considerar impuro o que Deus purificou. Essa experiência impactante levou Pedro a compreender que o Evangelho de Jesus Cristo era para todos, sem distinção de raça ou origem. Assim, ele visitou a casa de Cornélio, um centurião romano temeroso de Deus, e testemunhou o Espírito Santo sendo derramado sobre os gentios, da mesma forma que havia sido sobre os judeus. Essa experiência marcante levou Pedro a reconhecer que o plano redentor de Deus era universal e incluía todas as nações. Sua coragem em desafiar as normas culturais e religiosas da época abriu caminho para a expansão do Evangelho além das fronteiras judaicas, cumprindo assim a promessa de Jesus de ser testemunha até os confins da terra. Após tantas provações e desafios, a vida de Pedro se tornou um testemunho vivo do poder transformador da graça de Deus. Sua jornada de pescador simples a líder da igreja primitiva é um lembrete inspirador de que, independentemente de nossas falhas e limitações, o amor divino é capaz de nos restaurar e nos capacitar para cumprir o propósito para o qual fomos chamados. Pedro, o homem que uma vez duvidou e negou seu Senhor, tornou-se um exemplo de fé inabalável e coragem diante da adversidade. Sua disposição em seguir Jesus até o martírio demonstra a profundidade de sua convicção e dedicação ao reino. Que a vida de Pedro nos encoraje a perseverar na fé, mesmo nos momentos mais difíceis, confiando que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. E você está disposto a seguir os passos de Pedro e se entregar ao chamado de Cristo? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe essa história com seus amigos. A vida de Pedro nos ensina que não importa quantas vezes caiamos, sempre podemos nos levantar com a ajuda do Senhor. Que essa história inspire você a viver uma vida dedicada ao amor e serviço a Deus.